Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje, na nossa aula de artes, vamos ver sobre o estranhamento na arte, um termo que foi cunhado no século XX e nos ajuda a compreender tanto a arte contemporânea quanto a arte na atualidade. Vamos lá! Mas então eu te pergunto, qual é a função da arte? Para que ela serve? Além de os artistas em geral se questionarem constantemente sobre os significados e as dimensões da arte, ela tem mudado tanto nos últimos tempos que mesmo um artista pode se fazer essa pergunta sem grande espanto. Fazer perguntas a si mesmo e aos outros é natural dos seres humanos, que buscam tentar compreender todas as coisas, inclusive a arte. Diferentes épocas têm diferentes estados da arte. O estado da arte, ele pode ser figurativo, quando utilizamos imagens e formas que conhecemos na natureza. Ou então, o estado da arte é abstrato, quando formas figurativas originam as manchas, os volumes e as cores na sua criação, e podem ser observados pela imaginação do espectador. A arte tecnológica, ela utiliza como meio de expressão a multimídia. E a arte conceitual é a arte como ideia. Mas vejam bem, o papel da arte não é o mesmo em cada época, lugar ou cultura. A maneira como nos relacionamos com a arte também está sempre em mudança. Encontrar respostas para esse tipo de questionamento pode parecer difícil, mas é possível perceber algumas pistas observando a própria arte. Assim como as pessoas, a cultura está em constante movimento em fluxos de pensamentos, valores e gostos. Na base dos estudos da filosofia da arte estão os debates sobre mimeses, ideias discutidas pelo filósofo grego Platão. Ele dizia em seus discursos que a arte é uma mimesis da vida, como a sombra de um reflexo. A palavra grega mimesis apresenta a ideia de imitação, cópia, reprodução ou representação da realidade. Para Platão, a função da arte é imitar a realidade, ou aquilo que conseguimos ver, ouvir e tocar, reapresentando-a ao público de forma poética e enriquecendo, assim, o mundo e as pessoas. Já o filósofo grego Aristóteles, que era contemporâneo de Platão, dizia que a arte é a representação da vida como manifestação poética do ser humano, defendendo que o conhecimento advém da percepção dos sentidos. Os artistas criam arte por meio da poética. A arte imita a vida, porém de modo mais belo e sublimado. Compreender essa função poética da arte é compreender a qualidade das obras artísticas em função de como são produzidas, o que expressam e o que provocam na sociedade. A arte como função poética foi estudada pelos gregos antigos e é investigada até hoje em razão da necessidade de compreender o que é a arte e por que a fazemos. No afresco renascentista pintado por Rafael Sanzio, que está na cidade do Vaticano, em Roma, podemos ver a representação da Escola de Atenas. Dentre vários filósofos representados nesta pintura, temos ao centro, de vermelho, Platão, e à direita, de azul, Aristóteles, numa representação das grandes discussões filosóficas. Ainda no período do Renascimento, nós vamos ver as discussões sobre a existência da arte através dos textos escritos por Vasari, onde ele vai cunhar o ideal de beleza. Ele afirma que, mais que imitar a realidade, a arte tem a função de mostrar o ideal de beleza para os seres humanos. Por isso, a arte renascentista mostra o ideal de beleza humana.
A pintura renascentista de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que está no Museu do Louvre em Paris, ela pode ser entendida como a busca da beleza ideal, por caminhos definidos e estabelecidos desde a antiguidade. Assim, recursos como a proporção ideal, a perspectiva e o esfumato visam representar a realidade como nossos olhos veem. Esse ideal de beleza do Renascimento, entretanto, ressalta que essa busca pela representação idealista, mais que buscava imitar a realidade, fez surgir um ideal de beleza muitas das vezes difícil de alcançar, baseado em técnicas milenares e regras muito rígidas. Será apenas no século XX que o poeta russo Viktor Tchaikovsky irá questionar o conceito de mimesis utilizado na tradição filosófica ocidental. Para ele, a função da arte é produzir estranhamento, ou um efeito de distanciamento do cotidiano e do modo corriqueiro de apreensão do mundo e da própria arte. Para Tchaikovsky, é preciso valorizar igualmente o belo e o feio, e o certo e o errado, e deixá-los ganhar seu lugar na arte no mundo. Só dessa forma conviveremos melhor com a desarmonia e com a imperfeição. Consequentemente, o contato com a arte nos permitiria entrar em uma dimensão nova, só visível pelo olhar estético ou artístico. Mesmo Tchaikovsky sendo do campo da literatura, ele possibilitou que artistas de todas as linguagens repensassem a função da arte, trazendo a ideia de que mais do que imitar a realidade em busca de um ideal de beleza, a função da arte seria a de incomodar e dificultar essa compreensão pelo público, levando-o a olhar mais vezes para as feiuras do mundo e a reconhecer a sua participação nelas. Os textos de teatro escritos pelo irlandês Samuel Beckett na segunda metade do século XX apresentam esse desconforto e fazem com que as pessoas pensem sobre sua própria existência. Ele faz uma intensa crítica à vida moderna, considerada muito cheia de incoerência e de hipocrisia. Um exemplo é a peça de teatro Esperando Godot. Os diálogos de Esperando Godot são muito diferentes do que havia nas peças de teatro até então, na segunda metade do século XX. Em vez de construir sentidos lógicos para a ação e para os personagens, as falas confundem o público e geram inquietação, consequentemente, um estranhamento. Essa sensação de estranhamento fica mais em evidência porque, em momento algum, é possível saber exatamente o espaço e o tempo em que a peça se passa, ou qual é a história anterior dos personagens, cujas ações parecem não ter sentido. Em nenhum momento sabemos quem são Didi e Gogô, e muito menos quem é o Sr. Godot. Estudar arte é conhecer diferentes linguagens e compreender como construímos conhecimento por meio de sons, gestos, movimentos e imagens. Reconhecer as várias maneiras de expressar pensamentos, ideologias, crenças, estilos, formas e sonhos é que nos irá trazer a tradução do que é a arte. Para compreender a arte, precisamos nos deixar levar pelo seu teor poético, pelo que ela nos provoca e entrar em um universo de sentimentos, pensamentos e sensações que ela nos propõe, desprovidos de respostas esquematizadas e verdades pré-estabelecidas. Conhecer a arte é observar, sentir e nos permitir descobrir o inesperado. Então, vamos lá! A arte é assim, pode estar aqui, ali, acolá,
É preciso estar atento para perceber as muitas linguagens que nos convidam a pensar, sentir e criar. Até a próxima, pessoal!